Sentado mesmo? Pode? Então tá bom. Capítulo 18, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 4 do evangelho que Mateus escreveu. Diz o texto: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus. Chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino de Deus? Ou quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes ou tornardes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém, meus amados irmãos. Amém. O capítulo 18 é normalmente referido no ambiente teológico como o capítulo do ensino da humildade. Evidentemente, não se encerra aqui a fala sobre humildade em todo o escopo da Bíblia Sagrada. Só que Jesus Cristo, ele desbancou a ideia dos discípulos sobre o que era humildade, o que era estatura, o que era posição eclesiástica e o que era também a humildade no reino de Deus, no quesito de valores. As lições que nós aprendemos no capítulo 18 com Jesus, basicamente resume-se a dizer que aquilo que acontece e que é valorizado no reino dos céus não é semelhante ao que acontece e o que é valorizado nos reinos da terra. Conceito de poder, de estatura no reino é um. Conceitos de valores, de estaturas, de posições no reino dos homens é outro. Vamos ser mais didáticos. A discussão começa quando Jesus Cristo está caminhando com os seus discípulos e em algum momento Cristo rompe a frente e os discípulos parece que diminuem os passos e ficam um pouco atrás de Jesus. O texto não diz isso. Como é que eu sei? Porque eu fiz questão de repetir por 2 vezes a frase: chegaram-se ou chegaram aos pés de Jesus. O verbo chegar vem do grego proseuomai. É a união de 2 palavras. Pros, que significa vir, e homai, que significa sair de um lugar para o outro. Como que eu sei que Cristo rompeu e eles ficaram para trás? Porque o texto diz que eles se achegaram aos pés de Cristo. Agora, veja essa expressão: achegaram-se ao pé de Cristo. Isso aqui não é uma figura de linguagem, não é uma analogia, isso aqui não é uma tipologia, isto é literal. A Bíblia está dizendo que, em dado momento que eles ficaram para trás e Cristo rompeu, para acompanhar a Cristo e fazer Cristo parar, até porque eles tinham que perguntar, e Cristo havia de dar a resposta. Evidentemente, pelo contexto da perícope do texto, a gente entende que Cristo interagiu no seu argumento parado, e eu vou te explicar isso. Cristo então para porque os discípulos, quando o alcança, vai aos seus pés. Por que que isso é literal? A gente sabe que no Oriente Médio, e especificamente na Palestina, que era toda a região do grande Israel, todo o judeu que seguia um mestre aprendia desse mestre. Mas a gente sabe também que os mestres, que eram os rabinos, rabis, rabonis, didáscalos, como você quiser chamar, que nós chamamos de professor aqui no Brasil, eles ensinavam e ensinam até hoje
diferente de como nós brasileiros ensinamos. Isto é, quem é professor. Aqui no Brasil, é o aluno que se assenta e o professor fica de pé para lecionar. Na Palestina não é assim. Na Palestina, o professor que se assenta, embora os alunos se assentem também, mas sabe-se que todo professor judeu só ensina assentado. E isso tem na Bíblia? O bom que tem. É só tu leres Atos 22, Paulo disse: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele sentou aos pés de Gamaliel para aprender. Tem mais? O bom que tem. Lucas 10:39 diz que Maria, irmã de Marta, para aprender com Jesus, ela se assentava aos pés de Jesus. Então, quando os discípulos entre si, ou usando a palavra que o meu amigo pastor Fabiano gosta, entre mentes, discutiam quem é maior, Gidevão ou Fabiano, eles tiveram que perguntar para aquele que entende de posição, para aquele que entende de estatura. Você sabe quem é, Tiago? Não sei. E você, Pedro? Não sei. Vamos perguntar para quem é grande. Só quem é grande pode responder isso. Mas ele está na frente, a gente ficou para trás. Então a gente faz o que todo aluno faz. Vamos nos achegar pelos pés. Quando a gente alcançar os pés, aí a gente faz ele parar, faz ele frear. Então, literalmente, o aluno, para aprender, ia para os pés, se assentava no chão. E por que isso? Veja, uma das posições que nós perdemos estatura é a posição assentado. Assentado ninguém é grande, assentado ninguém é maior, assentado ninguém é gigantesco. Então, quando o mestre se assentava, embora ele é mestre, ele perdia estatura. E a Bíblia diz que o discípulo não pode, não é, nunca será maior do que o mestre, do que o seu Senhor. Então, se o mestre se assenta para ensinar e perde estatura, o discípulo não pode aprender de pé, para não passar a conotação de que ele é maior que o mestre. Então o discípulo se assenta, mas ele não pode se assentar no mesmo patamar que o mestre. Ele se assenta aos pés, para ficar menor do que aquele que está ensinando ele. Quando eles alcançam os pés de Cristo, Cristo para. Isto na minha leitura. Quando Cristo para, eles perguntam: Senhor, a aula hoje é sobre quem é maior no reino dos céus. Primeiro, a dúvida sobre quem é maior sempre surge quando os discípulos estão distante de Cristo. Cristo foi na frente, eles ficaram atrás. E por que Cristo se adiantou e eles ficaram atrás? Por causa da discussão boba de quem é maior. Por causa da discussão boba de: será que o Vinícius é maior do que eu? Não, sou maior do que o Vinícius. E o Fabiano? Não, o Fabiano, coitado, eu sou maior do que ele. Eu sei mais, eu sou fluente, eu tenho pós-graduação. O Fabiano está cursando ainda, coitado dele. Alguém vai dizer: não, olha o meu nome, Jequitinhonha, olha a minha estatura. Enquanto isso, Cristo, que não se envolve com negócios dessa terra, porque Cristo diz: o meu reino não é daqui. Eu não me envolvo com... Cristo, que não se envolve com nada disso, continua, ó. Cadê os 12? Os 12 estão parados. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Como a gente faz para saber? Vai para os pés, porque todo aluno vai para os pés. Quando eles chegam aos pés, e o texto diz que eles se achegaram ao pé de Jesus, eles responderam a pergunta sem saber. Quem é o maior? Quem é o maior? Para saber, vamos aos pés do mestre, ele que ensina. Chegaram aos pés de Jesus. Senhor, quem é maior? Bom, se eles fossem inteligentes, era só eles olharem, os 12, um para o outro. Pedro, onde você está? Estou nos pés. Judas, nos pés. Tiago, nos pés. João, nos pés. Mateus, pé. Os 12 estavam nos pés. Quem é maior? Tudo do mesmo tamanho quando se encontram nos pés de Jesus. A falsa ideia de que eu sou maior do que vocês e que vocês são maiores do que eu, só passa pela cabeça da gente quando a gente não está
nos pés daquele que sim é maior do que nós. Essas picuinhas que acontecem em nosso meio, fulano é assim, fulano é assado, fulano é desse jeito, fulano é daquele, só passa na cabeça da igreja quando a igreja não está nos pés de quem deve estar. Jesus continua e eles ficam para trás. Jesus não para atender discussões supérfluas. Negócios dessa terra não influencia na caminhada de Jesus. Jesus não para atender discussões de estatura na mesma igreja, porque